Neste vídeo, falamos sobre o desenvolvimento da educação ao longo da história. Eu explico como o sistema educacional mudou da antiguidade até hoje e quais marcos importantes a educação teve em diferentes épocas. Há mais de 4.000 anos, crianças na Mesopotâmia aprendiam a escrever. Escolas, chamadas de casas de tabuletas, ensinavam a escrita cuneiforme. Poucos, principalmente meninos de famílias ricas, podiam estudar. A educação servia à administração e à religião. O conhecimento era para as elites. No século V a.C., a Grécia desenvolveu ideais de educação. Filósofos como Sócrates ensinavam por meio de discussões. Meninos aprendiam leitura, música e esportes nas escolas. Em Atenas, a educação era importante para os cidadãos livres. Ela promovia a democracia e o pensamento. No Império Romano, havia escolas para meninos. As crianças aprendiam a ler, escrever e contar com os professores chamados grammatici. Famílias ricas tinham professores particulares. A educação preparava para a política e a administração. O latim era a língua principal. No início da Idade Média, os mosteiros eram centros de educação. Monges e freiras aprendiam leitura, escrita e latim. Eles copiavam textos antigos para preservar o conhecimento. A educação era influenciada pela religião. Poucos tinham acesso. No século VIII, a educação floresceu no mundo islâmico. Madraças ensinavam religião, matemática e astronomia. Bibliotecas em Bagdá reuniam conhecimento. Eruditos traduziram textos gregos. A educação era acessível para muitos. No século XI, os europeus fundaram universidades, como em Bolonha. Estudantes estudavam direito, medicina e teologia. As aulas eram em latim. As universidades promoviam o pensamento crítico. Foram o começo do ensino superior. Na Idade Média, estudiosos como Tomás de Aquino desenvolveram a escolástica. Eles combinavam lógica com religião para organizar o conhecimento. Debates faziam parte do aprendizado. Esse método marcou as universidades. A educação ficou mais estruturada. No século XV, o Renascimento incentivou a educação. Humanistas como Erasmo valorizavam textos antigos e o pensamento crítico. As escolas ensinavam grego e latim. A educação ficou mais secular e alcançou mais pessoas. No século XVI, Martinho Lutero popularizou a educação. Ele queria que todos pudessem ler a Bíblia. Escolas protestantes ensinavam leitura e escrita. A educação ficou mais importante para as crianças. Meninas começaram a ter acesso aos poucos.
No século XVI, os jesuítas fundaram escolas na Europa. Ensinavam religião, matemática e línguas. Suas escolas eram rigorosas, mas eficazes. Os jesuítas formavam as elites. Seus métodos influenciaram a educação. No século XVIII, o Iluminismo valorizou o conhecimento para todos. Pensadores como Rousseau defendiam a educação para o pensamento livre. As escolas ensinavam ciências naturais e filosofia. A educação ficou mais secular. Devia melhorar a sociedade. No século XIX, a Prússia introduziu um ensino obrigatório. Crianças de 6 a 14 anos tinham que ir à escola. Outros países, como a França, seguiram. A educação virou um direito. Escolas públicas surgiram em todo lugar. A Revolução Industrial mudou a educação. Fábricas precisavam de trabalhadores qualificados. As escolas ensinavam matemática, leitura e técnicas. Surgiram escolas profissionais para artesãos. A educação se adaptou à economia. No século XIX, mulheres lutaram pela educação. Escolas para meninas ficaram mais comuns, como na Inglaterra. Mulheres como Marie Curie estudaram nas universidades. A educação ficou mais igualitária, mas o acesso ainda era limitado. No início do século XX, Maria Montessori criou novos métodos de ensino. Ela valorizava o aprendizado autônomo e o brincar. Surgiram escolas reformistas como o Waldorf. A educação ficou mais amiga das crianças. Essas ideias influenciam as escolas até hoje. No século XIX, as potências coloniais levaram a educação às colônias. Missionários criaram escolas na África e Ásia. Ensinavam religião e línguas europeias. A educação servia muitas vezes para controlar. Valores locais foram ignorados. Depois de 1945, a educação cresceu no mundo todo. Países como a Alemanha reconstruíram escolas. A educação ficou gratuita e acessível para todos. Universidades aumentaram para formar profissionais. A educação foi chave para a reconstrução. Em 1945, a Unesco criou programas educacionais, incentivou a alfabetização em países pobres. As escolas deviam promover paz e igualdade. A educação virou um objetivo global. A Unesco influencia políticas educacionais até hoje. Nos anos 1980, computadores chegaram às escolas. Alunos aprenderam programação e edição de texto. O acesso à internet facilitou o conhecimento.
A educação ficou mais tecnológica, o computador mudou a sala de aula. Em 2000, começou o estudo PISA para comparar desempenho dos alunos. Países como Finlândia tiveram bons resultados. Os estudos mostraram falhas nos sistemas de ensino. Políticas educacionais passaram a usar dados. PISA influencia reformas escolares no mundo. Desde os anos 2000, organizações promovem a educação para meninas. Em países como o Afeganistão, mais meninas vão à escola. A educação fortalece direitos das mulheres e a economia, mas em algumas regiões o acesso ainda é difícil. A igualdade é uma meta. Nos anos 2000, a educação online começou. Plataformas como Coursera oferecem cursos para o mundo todo. O ensino à distância foi importante na pandemia de 2020. A educação ficou mais flexível. A tecnologia conecta estudantes globalmente. Desde os anos 1990, a educação inclusiva cresce. Crianças com deficiência estudam em escolas comuns. Professores adaptam aulas a diferentes necessidades. A inclusão promove igualdade. A educação fica mais diversa. No século XXI, a educação profissional ganhou importância. Países como a Alemanha incentivam a formação dual. Aprendizes estudam em empresas e escolas. A educação profissional ajuda a suprir falta de especialistas. Se adapta às novas tecnologias. Desde os anos 2010, escolas ensinam sobre mudança climática. Alunos aprendem a proteger o meio ambiente. Projetos como energia solar fazem parte das aulas. A educação promove sustentabilidade. Forma a próxima geração. Desde os anos 2010, a educação usa IA. Programas adaptam conteúdos ao aluno. Professores usam IA para análises e planejamento. A educação fica mais personalizada. A IA transforma o aprendizado. Em áreas de guerra como a Síria, a educação é difícil. Organizações constroem escolas em campos de refugiados. A educação dá esperança e estabilidade às crianças. O acesso ainda é um desafio. A educação é um direito humano. No século XXI, aprender durante toda a vida é mais importante. Adultos fazem cursos para se atualizar. Empresas treinam funcionários para novas tecnologias. A educação nunca termina. Se adapta às mudanças.
A educação combate a pobreza, mas a desigualdade persiste. Países ricos têm melhores escolas que os pobres. Crianças de famílias pobres têm menos oportunidades. A política educacional quer mudar isso. A justiça é um objetivo. A educação está globalmente conectada e digital. Ela promove pensamento crítico e sustentabilidade. Tecnologias como o IA tornam o aprendizado flexível. A educação continua sendo chave para o progresso. Ela molda o futuro do mundo.